A Rosa Clia foi uma das grandes colaboradoras do George William ao longo da sua vida, né? Tiveram vários projetos e episódios juntos que a gente vai ter a chance de visitar e entender como se implantou a ideia de um planejamento urbano e territorial multidisciplinar, e, especialmente na Rosa e na fricção que ela teve com pessoas e com órgãos públicos, com uma situação externa, como que se tenta colocar ainda a importância da paisagem, a importância das áreas verdes, em detrimento da área construída, enfim, uma qualidade de vida para os cidadãos das nossas cidades. Bom, Rosa, vamos então iniciar a nossa viagem para os anos 50, para os anos 60. Como é que começou a sua relação com o George William? Bom, na verdade, a minha relação com ele vem primeiramente através do Vladimir, né, do Volodya, que eles eram colegas de ginásio e muito amigos. Tinha um grupo de amigos, muito amigos, né, eram 5. A turma, né, que era o baixinho, que era o Volodya. O teu marido? Meu marido, o Vladimir, o Volodya, era o baixinho. Depois tinha um que chamava Grow, provavelmente devia ter um nariz muito acentuado, né? Depois tinha o Limão, não sei porquê, se ele era azedo, né? Não sei, ele era limão. E o Jorge, que era o violino. Ele tocava violino, desde menino. Então ele era o violino. Então a minha relação com ele vem desde aí, quer dizer, através do Vladimir, né? Mas depois, eu namorando o Vladimir, colega de faculdade, o Jorge também tinha feito arquitetura, mas no Mackenzie, estava fazendo no Mackenzie, e se formou 3 anos antes, porque o Vladimir foi ficando na faculdade, foi ficando, e acho que ele estava me esperando, né? E daí, quando eu cheguei, nós nos conhecemos, mas o Jorge, então, era essa referência. Era um amigo, arquiteto já formado, que quando eu estava no quarto ano da faculdade, que era o último ano, né? No 5º, desculpa, que era o último ano, é quando a gente tinha urbanismo na faculdade. E o professor de urbanismo era o Anhaya Mello, o grande urbanista que nunca fez um plano diretor, né? Mas ele era o grande urbanista por quê? Porque ele conhecia realmente a matéria, foi ele que criou na universidade a Escola de Arquitetura e Urbanismo, né? Que saiu como ramo da Poli, e ele criou essa escola, e que ele queria realmente dar o cunho de urbanista mesmo, né, para os arquitetos que se formavam. Bom, ele era professor no último ano, eu estava cursando o último ano e fui fazer estágio no escritório do Jorge. O escritório dele que era na rua 7 de Abril. E fui fazer o estágio e, de repente, o que o Jorge estava fazendo como trabalho? Ele foi chamado por um grupo que ele acho que já tinha feito alguma coisa de arquitetura, provavelmente, em Campo Grande, Mato Grosso, para fazer um núcleo urbano numa fazenda que eles tinham, uma fazenda de café. A fazenda era a Fazenda Angélica, em Campo Grande. Aí, então, eu fazia o estágio lá e, na faculdade, cursava a matéria urbanismo do Anhaya Mello. E o Anhaya Mello tinha, assim, um especial carinho pelo urbanismo inglês, né? E que naquela época era realmente o urbanismo avançado, o urbanismo que inclusive linkava paisagismo e urbanismo. Foi quando começou isto. E aí
paisagismo, planejamento paisagístico e urbanismo, né? E aí, então, o Anhaia ensinava para a gente. O que ele ensinava, eu carregava lá para o Jorge, né? Então, nós estávamos fazendo Angélica, cidade cafeeira, né? E eu chegava e contava para o Jorge que as áreas livres, as áreas verdes da cidade tinham que ser feitas em escalas diferentes. Então, você tinha os playlots, playfields, playgrounds, que tinham escalas diferentes e eram distribuídos na cidade de forma diferente. Então, o playground, a criança não devia andar mais do que 500 metros, sei lá, padrões desse tipo. E aí, Angélica, cidade cafeira do Mato Grosso, de repente ganhou esse tipo de áreas verdes. E daí não podia fazer o pedestre andar pela rua do carro, ou melhor, o carro andar pela rua do pedestre. Então tinha as ruas de pedestre, tinha as ruas de carro, né? Então essas noções todas, assim, absolutamente loucas para a Angélica, foram levadas para a Angélica. Bom, isso é quase uma anedota, digamos, né? Essa foi a primeira vez. Mas depois, claro que teve muita coisa no meio, mas de repente aconteceu Curitiba, né? Como é que aconteceu Curitiba, o plano diretor de Curitiba? Nós tínhamos um escritório na Rua Major Sertório. Escritório, quer dizer, casa e escritório. Na frente tinha uma sala, que era o escritório, eram 2 salas de escritório, depois tinha a sala de estar, que fazia, às vezes, de recepção do escritório, né? Depois tinha um corredor, que era aquelas casas fininhas, né? Tinha um corredor, nesse corredor tinha os dormitórios e depois tinha a sala de jantar com cozinha e banheiro, aquele esquema, né? Bom, mas então nessa área de estar, me lembro, eu, o Vladimir e o Isaac Milder. Quem era o Isaac Milder? Isaac Milder era um amigo nosso que tinha acabado de chegar de Paris. Ele era um curitibano, um engenheiro, não era hidráulico, ele tratava de questões hidrológicas. E tinha ido para Paris para fazer o seu doutorado, estágios, etc. E lá ele tinha estagiado, então, numa firma de engenharia, de planejamento em geral, vamos dizer assim, onde entrava engenharia também, que chamava-se Ceretti. E ele trouxe a Ceretti e criou uma filial da Ceretti no Brasil, aqui em São Paulo. E a Ceretti fez uma série de projetos e tal. Eram 2 grandes empresas que existiam em São Paulo nesse nível de consultoria de engenharia: Hidroservice e Ceretti. Eram as 2 grandes empresas. E aí o Isaac veio em casa e disse: olha, eu preciso conversar com vocês. Eu cheguei de Curitiba, citou o nome da pessoa que era o prefeito de lá, que eu não me lembro agora, que é amigo meu, que foi meu colega de turma, de faculdade e tudo. Ele me chamou, porque em Curitiba estão fazendo um plano diretor. E eles querem que a Ceretti faça o plano diretor. E eu agora estou com um problema. Que arquiteto eu vou chamar para fazer esse plano? Não preciso contar para vocês por que o Jorge é o arquiteto de Curitiba, né? Então, o Jorge foi chamado para ser o arquiteto de Curitiba. Obviamente, eu fui chamada por ele para fazer a parte de áreas verdes. E
E esse foi o segundo momento, vamos dizer. Segundo momento não, houve outras coisas, mas enfim, um momento importante foi esse de Curitiba, porque foi o primeiro plano diretor urbanístico desse padrão que foi feito no Brasil. Logo depois veio Joinville, claro, Curitiba, Joinville, né? A cidade de Joinville copiou Curitiba, fez o plano de Curitiba, mas de repente se criou o Serfal, que era acabava com habitação e urbanismo. Era o Serviço Nacional de Habitação e Urbanismo, que era o Serfal, que foi quando se fez os concursos, foram feitos os concursos para os planos diretores do Brasil, que daí começou a pipocar plano diretor por todos os lugares. E nós fizemos vários. Um deles foi Fortaleza. Enfim. Como é que era até então, até Curitiba, como é que era um plano diretor? Existiam? Não existia. Quer dizer, havia, vamos dizer assim, as cidades criavam leis de ocupação, de lei de solo, de uso de solo, né? Às vezes nem tinha isso, não existia. As cidades aconteciam, né? Espontaneamente. Como é que era essa São Paulo? Você falou da Major Sertório, a criação da comunidade de arquitetos, vamos dizer assim. Como era? Bom, quando eu fiz a faculdade de arquitetura, que era na Rua Maranhão, né? Curiosamente, a Rua Maranhão tinha um palacete, né, antigo, Art Nouveau, que ficava ali pertinho do Mackenzie. Então, as duas faculdades de arquitetura eram juntinhas ali, por acaso, né? Mas era aquele. Então, aquele era um bairro onde a arquitetura acontecia, né? E a Rua Major Sertório, que era o caminho, vamos dizer assim, da Vila Buarque para o centro, que a Major Sertório ligava até a Praça da República, não é? Ali aconteceu tudo quanto era escritório de arquitetura, né? E nós tínhamos uma casa e escritório juntos, né? Que para nós era muito cômodo, porque como eu era arquiteta também, então era muito cômodo manter ali as duas coisas juntas, né? E na rua passavam os estudantes? E na rua então era uma maravilha, porque nós tínhamos a janela do escritório dando para a rua e era um tal de entrar colega, quem passava ali entrava, né? E era muito gostoso, muito gostoso. Só para retomar uma coisa, isso te lembrava São Roque, de certa maneira? Não. A cidade que você nasceu? Não tinha nada a ver com São Roque. São Roque era outra coisa. Era outra coisa, muito importante, mas era outra coisa. Era outra rua, a Rua 15. E que tipo de intervenção faziam os arquitetos e urbanistas da época, dos anos 50, anos 60? Quando foi inventado o plano diretor, era um plano diretor como é hoje. Daí o Jorge instituiu, chamava equipes interdisciplinares, economistas, geógrafos. Inclusive os geógrafos entraram um pouco com a minha ligação com os geógrafos, enfim. Mas eram equipes interdisciplinares. Não eram os arquitetos que faziam os planos. Eram arquitetos que coordenavam os planos juntamente com equipes interdisciplinares. A gente sabe que a cidade de São Paulo e outras cidades, enfim, o Brasil é muito pouco planejável, né? Você, em função dos planos que vocês fizeram, que você fez, você sente que o poder público absorveu eles e implantou de fato? Alguns sim, alguns não. Curitiba foi o exemplo mais feliz de sucesso de planejamento. Tanto é que o Jaime Lerner, que era estudante de arquitetura na época que nós fizemos o plano de Curitiba, teve
a visão e o talento de pegar Curitiba e desenvolver aquilo que era o plano do Jorge, né? Ele desenvolveu a ponto de ninguém lembrar que o plano diretor de Curitiba era do Jorge, mas se fala só que é do Jaime Lerner. Mas foi o Jorge que fez com todas as características importantes. Tanto é que, uma historinha só para animar a coisa. Quando o Jorge fez o plano, quando apresentou o estudo do plano para a cidade, então ele mostrou que tinha uma área que ia ser retirado o automóvel, ia ficar pedestrianizada só tinha pedestres naquela zona, que era justamente a Rua 15 de Novembro e os arredores. Depois que o Jorge apresentou o plano, o prefeito chegou para ele e disse: você não pode fazer isso, Jorge. Como assim? Não, você não pode tirar o carro da Rua 15. Mas você vai tirar o carro da Rua 15? A Rua 15 é a rua onde nas calçadas se reúne a população para os grandes negócios, as grandes histórias de Curitiba acontecem nas calçadas da Rua 15. Como é que você vai tirar o carro de lá? Então o Jorge disse para ele: prefeito, como é que eu vou dizer para o pessoal? O senhor vai dizer o seguinte, que nós estamos fazendo um grande calçadão da Rua 15. Aí ficou o termo calçadão. Foi a primeira vez que se fez uma área pedestrianizada num centro de cidade. E o nome calçadão é só no Brasil que existe. E que foi o Jorge que deu esse nome. Como uma saída política. Política para que o prefeito pudesse justificar. Que outras cidades deu certo, quais que não deu certo? Olha, às vezes são pedaços que dão certo, né? Pedaços que dão certo. Na hora agora não me lembro assim, mas foi um momento muito importante. E também da criação de escritórios de arquitetura e de engenharia, né? De estrangeiros, via de regra, como era o Jorge. Jorge não era estrangeiro. Jorge chegou com 12 anos de idade, Júlia. Jorge era brasileiro. Mas como é que eram os escritórios de arquitetura e de engenharia? Havia essa diferenciação? Ah, sim, existiam os grandes escritórios de engenharia, que eram esses, os primeiros dois grandes escritórios, que era a Serete e a Hidroservice, que foram criadas justamente porque começaram a aparecer os grandes projetos das hidrelétricas, principalmente. A Hidroservice foi criada por causa das hidrelétricas. Eles faziam os planos das hidrelétricas e, junto com os planos das hidrelétricas, apareciam as cidades que eram criadas. Então, tinha que se fazer o plano urbanístico da cidade. É interessante quando qual foi o plano que eu fiz da Foz do Chopin, que era lá no sul do Paraná, e nós fizemos um estudo para Hidroservice da cidade, do núcleo urbano, né? E nesse núcleo urbano, nós, quer dizer, isso eu, Rosa Clias, né, propus um viveiro de plantas. Porque como é que você ia arborizar a cidade? Não existia mercado de plantas no Brasil, né? Quer dizer, até que tinha os plantadores no Paraná, em Santa Catarina ainda tinha alguns plantadores. Mas para fazer aquela cidade, então eu propus a criação de um viveiro para a cidade. E para lá, para Foz do Chopin, foi lá o Harry Blossfeld, o botânico daqui de São Paulo, para estudar e fazer o planejamento do viveiro da Foz do Chopin. O Harry Blossfeld tinha feito o planejamento de viveiros para a cidade de São Paulo.
né? E ele foi lá para Foz do Chopin para fazer o plano de viveiros. Eu não sei se... A gente vê que era um Brasil em formação ainda, né? Quer dizer, já é um país maduro, mas há pouco tempo atrás, mas era o Brasil que se urbanizava. Claro, claro, claro. E essa parte, inclusive, de planejamento paisagístico, não existia nada, né? Quando eu fui fazer uma residência em Salvador, não existia, não tinha onde comprar árvores para fazer a residência, a plantação, vegetação. Então a gente tinha que o Walter Döring, de São Paulo, que foi contratado para fazer o plantio lá em Salvador, ele trazia as árvores de Santa Catarina, botava num caminhão... Baú? Fechado? Fechado, mas com ar-condicionado, e levava para Salvador, entende? Essa era a maneira como a gente trabalhava. Era muito precário, muito precário. E a ideia de paisagismo acabou predominando, ainda que as nossas cidades sejam pobres de área verde, de forma geral, né? Como é que é esse embate paisagismo, questão imobiliária, especulação imobiliária? Essa é a grande briga, né? Até hoje, né? Por falta de planejamento, se houvesse um planejamento real... Bom, agora, em São Paulo, inclusive, houve uns certos momentos em que, por exemplo, uma coisa que foi feita quando eu era da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, nós fizemos um levantamento da vegetação significativa do município de São Paulo. O que queria dizer isso? Dizer que não tinha vegetação na cidade era conversa, tinha. E a cidade estava começando a crescer, a se desenvolver em planos imobiliários, né? Então tinha que haver um acordo, né? Aí nós fizemos esse levantamento de vegetação significativa, que foram 8 equipes de arquitetos paisagistas que foram distribuídas aí pela cidade para levantar o que havia de importante, desde áreas rurais até centros, áreas centrais. Nós temos um livro, chama Vegetação Significativa do Município de São Paulo. E isso virou lei. Quando o Jorge foi secretário do Estado, aí isso virou lei. Então, com essa lei, quando havia uma área que era considerada de vegetação significativa, o projeto arquitetônico ou urbanístico tinha que ir para a Secretaria de Planejamento para ser aprovado. Ou melhor, se dizia o que é que não podia ser mexido. Daí que a gente conseguiu conservar grande coisa. E o Jorge era o prefeito quando era o secretário... Ele era prefeito quando eu fiz o levantamento. Não, ele era secretário... Ele era secretário de Planejamento Municipal quando eu fiz o levantamento. Acontece que daí ele saiu, e aquele levantamento ficou lá na prefeitura e ele foi ser secretário do Estado. Quando ele foi secretário do Estado, ele reabilitou aquele levantamento, ele publicou no Estado o levantamento e esse levantamento virou, então, a base para o planejamento da cidade.